A gente vai seguir com algumas diferentes perspectivas do tema, mas eu queria trazer uma das mensagens mais fortes de Paris, que foi elaborada pela Cristiana Figueires. Na época ela era a grande articuladora do que aconteceu em Paris, e lá ela falou que no campo das mudanças climáticas os sinais estão acima dos ruídos. A gente está no meio de um monte de ruído com relação a esse assunto. Trump é um mega ruído, para não citar, talvez citar o maior, mas existem um volume muito grande de dissonâncias, de questões. Essa é uma mudança importante na sociedade. E, obviamente, mudanças dessa natureza geram ruídos, mas a mensagem mais importante para mim é essa. Os sinais estão claros, os sinais estão acima dos ruídos nesse campo. Acho que esse evento é um exemplo claríssimo de que os sinais estão sendo não só dados, mas construídos. E a gente vai vendo esse processo todo se fortalecer de uma maneira muito clara. Então, a gente vai hoje iniciar com uma contextualização super importante. Esse entendimento do contexto do clima é fundamental, para depois a gente mergulhar numa conversa sobre o quanto tudo isso afeta mudanças de comportamento. Talvez seja o ponto mais importante, como nós já ouvimos aqui, o quanto mudanças de comportamento afetam os negócios e vice-versa. Então, esse mergulho no mundo das mudanças de comportamento, dos consumidores, a importância das mídias, a inter-relação entre esses elementos do indivíduo com a mídia de massa, tudo isso é fundamental. E aí a gente vai literalmente pisar na terra e ouvir um exemplo que é um dos mais importantes no mundo, de mudança de paradigma de uso da terra na produção de cana, na produção do açúcar. Então, é uma pequena viagem do contexto, por quanto ele afeta os indivíduos, o quanto os indivíduos mudam a sua forma de agir, e o quanto isso, na realidade, pode ocorrer, pode favorecer mudanças importantíssimas no campo das atividades empresariais. Para começar, notei aqui 4 conceitos que são muito importantes, que já surgiram. Acho que o primeiro conceito é o do E. É o conceito de que é completamente coerente aliar questões humanitárias com as questões de negócios. Não existe esse conflito de que ou você vai para os negócios ou você vai para as questões humanitárias. Não precisa existir. Ele existe em muitas coisas, em muitos casos, mas ele não precisa existir. Então, a possibilidade do E é fundamental, e a gente está vendo o quanto ela é poderosa do ponto de vista de alavancagens mútuas, né? O outro conceito fundamental é a migração de passivos morais para passivos legais. A abordagem do Fábio Barbosa vai muito nesse sentido. A gente precisa ter muita atenção ao que são passivos morais hoje, porque esses passivos morais vão se transformar em passivos legais no futuro, porque é assim que a sociedade vai caminhando. O caso do carbono é um exemplo. As empresas que emitem, elas estão entrando num mundo de passivos legais, enquanto que a questão das emissões, talvez uma década atrás, nada mais era do que uma questão de ordem moral. Tem um outro conceito que eu acho que é muito importante, que é o conceito de aceitar que esse mundo é um mundo ainda bastante desconhecido, é um mundo que nós estamos pavimentando. Então, aceitar que a gente não tem todos os elementos, que a gente não tem que saber, e aí o mundo empresarial tem essa tendência de ter a obrigação de que sabe tudo, de que tem todos os elementos, esse é um processo de construção conjunta.
essa construção conjunta é que vai pavimentar essa estrada. Então, eu sempre lembro do conceito fundamental do Goethe, né, que o primeiro passo para conhecimento é você assumir o não conhecimento, assumir a ignorância, assumir que você precisa mergulhar na construção desse conhecimento. E esse evento aqui é um evento muito importante no sentido da pavimentação dessa estrada. Então, o convite é que a gente comece a percorrer essa estrada com, né, uma primeira abordagem conceitual do Carlos, que vai nos trazer um panorama amplo da situação do clima, e depois a gente segue com o quanto esse mundo todo afeta os consumidores. Só um segundinho. Um dos maiores desafios que a gente tem aqui é apresentar o Carlos, né? Eu sei que o tempo está esgotado, mas o currículo do Carlos é tão grande, mas não só presidente da CAPES, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, chefe do Centro de Ciências do Sistema Terrestres do INPE, longa carreira no INPE, uma carreira fundamental nas questões da Amazônia, todo esse universo do clima como um todo, e ele teve a honra de ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o Al Gore. Então, eu não vou ler todo o currículo do Carlos, ele é amplamente conhecido, mas, então, Carlos, se você puder seguir aqui, dando um pouco do contexto geral, e a gente continua. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Eu acho esse tipo de evento muito importante, ele tem um poder de amplificar muito iniciativas que são individuais, às vezes, de algumas empresas com visões de futuro. Um panorama do clima, eu começo por dizer, depois eu vou chegar no Brasil, nesses 10 minutos. No quadro global, houve um grande acordo em Paris, todos os países saíram satisfeitos, foi uma coisa única na história das negociações da ONU, a coisa mais bem-sucedida da história da ONU, o Acordo de Paris. Eu, como cientista, me senti muito recompensado, que foi o acordo que mais utilizou a ciência como base, mas a implementação desse acordo é muito difícil, e ela exige um desafio que eu acho que a humanidade nunca enfrentou. O João Paulo já se referiu a alguns desses desafios. Como espécie biológica Homo sapiens e os nossos antepassados hominídeos, nos últimos 3 milhões de anos, não viram o clima que poderá acontecer, que poderá vir a acontecer se nós não tivermos sucesso, nós e os nossos filhos, netos e até bisnetos, os 100 anos que o João Paulo já se referiu. O máximo que situação semelhante, 3 milhões de anos atrás, as concentrações do gás carbônico eram semelhantes às de hoje, a temperatura era 4 graus mais quente, o nível do mar foi entre 6 e 20 metros superior. Então, nós realmente estamos entrando em terra incógnita, e numa velocidade sem precedentes. Essas transformações do passado aconteciam em centenas de milhares de anos. O nosso corpo, como hominídeo, não evoluiu para suportar as temperaturas e as umidades que nós atingiremos em 100 a 200 anos nesse planeta, que tornarão a vida impossível fora de ambientes climatizados. Isto é um dado científico, não é opinião. Nós só resistimos a temperaturas de 35 graus e umidade relativa do ar 100%, ou 45 graus e umidade relativa do ar 50%. Então, nós, se não atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, em menos de 100 anos, 50% do território brasileiro será inabitável, a não ser em ambientes climatizados. Dados com muita comprovação científica. E o nível do mar, na escala de 1 a 2 mil anos, poderá subir entre
3,10 metros. Então, esses são dados hoje que a ciência suporta, que não nos deixa muita opção. Não existe um caminho alternativo. Só existe realmente o caminho do acordado em Paris, e que tem que ser tomado numa velocidade muito rápida. Nós já passamos do tempo. Na geração dos meus pais, nós poderíamos ter tomado um outro caminho, e hoje nós estaríamos num planeta muito mais seguro. Mas eles estavam vivendo o grande crescimento pós-guerra, e a minha geração foi a geração que descobriu o problema, e não gostaríamos de legar o problema sem, pelo menos, um caminho de soluções para as próximas gerações. Então, a mensagem global de descarbonização é muito séria. A mensagem global de descarbonização é deixar praticamente todo hidrocarboneto, carvão, petróleo e gás natural enterrado para sempre. Inclusive o nosso pré-sal. Motivo de tanto orgulho 10 anos atrás, e depois a gente viu o motivo de tanta decepção, que esse dinheiro foi utilizado para fins muito pouco nobres. Então, essa é uma decisão que nós temos que tomar. Não tem solução alternativa. Então, nós temos que mudar a matriz energética globalmente. O Brasil é muito beneficiado, um país riquíssimo em recursos energéticos limpos. E o papel do Brasil, né? Nós temos uma situação muito diferente do mundo, porque no Brasil é o único país do mundo em que 45% das emissões de gases de efeito estufa, 45% tem uma razão, chama-se boi. 45% das emissões de gases no Brasil é emissões diretas da pecuária, desmatamento para abrir pastagens e toda a cadeia da carne. Então, nós realmente temos que agir. Para o Brasil, nós temos que reduzir muito as emissões da agricultura, nós temos que zerar desmatamento. Então, são modificações que envolvem, por exemplo, mudanças de comportamento. Nós temos que consumir menos carne bovina. Globalmente, nós temos que consumir menos carne bovina. E, principalmente, no Brasil, o país que é terceiro lugar no mundo, depois de Argentina e Uruguai, em consumo de carne bovina. Eu estou dando pequenos exemplos para mostrar quão disruptivas essas transformações sociais têm que nos levar. E nós temos realmente que manter o petróleo, gás natural e carvão praticamente enterrado. Nós temos que mudar muito o nosso padrão de vida. Nós temos que mudar a nossa alimentação mais nutritiva. Isso sem dizer que, obviamente, o excesso de proteína animal leva a inúmeros problemas de saúde. Só nos Estados Unidos se gasta 700 bilhões de dólares por ano para tratar doenças cardiovasculares associadas diretamente com o consumo excessivo de proteína animal. E no Brasil, esse número não é muito bem conhecido, mas certamente são algumas dezenas de bilhões de dólares. Então, são transformações que elas não são só macroeconômicas ou só tecnológicas, são transformações de comportamento. E nós temos que enfrentar, não há outro caminho. Eu vejo alguns sinais positivos nas gerações mais jovens, mais, vamos dizer assim, diligentes e mais dispostas a enfrentar um modo de vida menos materializado, mas os desafios são muito grandes. E eu quero finalizar um pouco trazendo essa questão do Brasil, menos no sentido que eu já falei dos desafios de nós termos uma matriz 100% renovável. O Brasil é o país que poderia ter, em 2050, uma matriz energética 100% renovável, mas com mais facilidade até do que muitos outros. Antes de falar esse último ponto do Brasil, me lembrei de um detalhe também que eu quero falar, das preocupações também presentes com não só o recrudescimento do populismo em nível mundial, mas principalmente o populismo tendo uma expressão tão forte na potência mundial, que é os Estados Unidos. Eu fiquei observando muito como foi a reação do governo americano, e principalmente do presidente Trump, com os 4 furacões que aconteceram, um em sequência do outro, num curto intervalo de 28 dias. E a ciência sabe há muito tempo que se você aumentar a temperatura do Oceano Atlântico Norte e do Mar do Caribe,
você terá furacões mais fortes, e não tenho tempo de explicar a física aqui, mas é muito simples e é totalmente conhecida. Água mais quente no Atlântico Norte, no Atlântico Tropical Norte, Mar do Caribe, furacões mais fortes. E nós tivemos um recorde histórico, nunca na história registrada, houve 4 furacões de intensidade 4 e 5 no intervalo de um mês. E 2 deles atingiram os Estados Unidos e causaram enorme devastação. Aí qual foi a reação? A reação do presidente continua negando o aquecimento global como sendo importante, aí vai atender lá os afogados, etc., e faz um enorme populismo, vende uma imagem de solidariedade, e agora está tentando conseguir convencer o Congresso a colocar um subsídio do dinheiro de todos os americanos, de 200 bilhões de dólares, para pagar pelo seguro, pelo que não for segurado. 60 bilhões de dólares era segurado no Texas, na Flórida, e 200 bilhões não. Então, esse recrudescimento do populismo é terrível. Terrível, porque ele vai faturar em cima de um desastre natural que ele não admite a razão que vai aumentar no futuro. Então, esse momento de recrudescimento, e não é só nos Estados Unidos é muito grave, obviamente, então nós temos que realmente, numa sociedades democráticas e politicamente conscientes, nós temos que realmente estar muito atentos para esse retrocesso político mundial. E vamos torcer que em 2018, aqui no Brasil, nós consigamos realmente sair do nosso patamar de péssima representação política e possamos passar para um patamar de melhor representação política. Estou torcendo muito para a aprovação pelo Supremo das candidaturas avulsas, porque eu acho que esse pode ser um primeiro momento de nós conseguirmos sinalizar um outro caminho da democracia brasileira. E por fim, eu queria só falar um pouco, talvez, de uma falha histórica brasileira, que acaba tendo a ver com o nosso desenvolvimento e também seria muito importante para a perspectiva de futuro. É um pouco da nossa incapacidade histórica de imaginar um futuro diferente para o Brasil. E os países tropicais têm esse desafio de imaginação. Eu sei que no mundo quase tudo se copia, muito pouco se cria. Mas por que nós não conseguimos, como povo, imaginar um caminho diferente de desenvolvimento? Qual que é o recurso que o Brasil tem mais, Brasil e países tropicais, 100 vezes, 1000 vezes mais que qualquer outro país hoje industrializado e desenvolvido? É a biodiversidade. E nós não conseguimos, lógico, há até exemplos aqui da Companhia Natura, que há muito tempo entrou nessa linha, o que prova a viabilidade de imaginar o futuro, mas nós precisaríamos realmente centrar muito, usar a ciência, a tecnologia e até conhecimento tradicional das populações tradicionais, indígenas e etc., para imaginar e para desenhar. Não é só imaginar, é desenhar. O que é um futuro com a biodiversidade sendo um elemento central desse desenvolvimento? É o futuro do século XXI, é o futuro... Século XXI, o maior bem é conhecimento. E onde que o conhecimento está mais expresso em bilhões de anos de evolução biológica? É na biodiversidade tropical. Então, eu queria deixar essa mensagem que nós temos realmente que fazer muito, mudar o comportamento individual, mas também nós temos que sonhar um futuro brasileiro, um futuro tropical, e a biodiversidade é o nosso maior valor. Muito obrigado.